Olá, caros estudantes, tudo bem com vocês? Eu estou gravando essa videoaula para a gente conversar um pouquinho sobre o Design Thinking, tá bem? Que é a técnica que nós utilizaremos no curso de Criação e Estudos das Artes. Bom, o DT, o Design Thinking, ele foi usado inicialmente em empresas para a solução de problemas e criação de utopias. Então vamos esclarecer essa história do que é solucionar um problema. Isso é óbvio, foi assim que nasceu o Design Thinking. E a criação de utopia, o que será que é? Então a gente já parte para um outro contexto de significado. É criar aquilo que ainda não existe, algo que nós desejamos, mas que nascerá de algo novo, de um coletivo que colabora e constrói algo novo, um artefato novo. Tá bem? Bom, muitos acham que o design thinking começou nos Estados Unidos. É claro que o Tim Brown, nós vamos contar um pouquinho da história da IDEO, ele foi o precursor por conta daquela história da empresa de bicicletas que tinha o problema de vender peça, ele colocou uma equipe multidisciplinar. E aí uma equipe multidisciplinar é composta por vários profissionais com várias especialidades. E esses profissionais se debruçaram para estudar sobre bicicletas, né? Sobretudo sobre o mercado de venda de peças, o contexto, e depois dessa imersão nesses estudos, eles começaram a desenhar uma solução que nós vamos contando ao longo do caminho da aula, tá bem? Mas a origem foi na Alemanha. Por conta do romantismo alemão e de outras correntes, eles queriam alguém que participasse de todo o processo, né? Alguém, quer dizer, os colaboradores, e não só de uma parte da produção, assim como era oriundo das teorias de Taylor, né, o Taylorismo, o Fordismo, o Toyotismo, os alemães, nesse sentido, pensavam diferente. Eles achavam que para a gente engajar, para o participante engajar, ele precisava participar do processo inteiro. Então, o Design Thinking é uma técnica, uma metodologia ágil que permite que nós participemos do processo todo, de toda a construção, desde a pesquisa até o produto final e a sua manutenção, tá bem? Bom, nesse sentido, então, essa metodologia usada para resolver problemas com empatia, ou seja, com a colaboração e aceitação de todos, e recebendo todas as contribuições como fonte de talento. Então, é muito interessante que a gente preste atenção durante o nosso processo de construção e entenda que o design thinking não é para eleger quem é melhor, quem é pior, e que todas as ideias são bem-vindas. Todas as ideias são potenciais, podem ser muito boas. Então a gente tem que deixar todo mundo com bastante liberdade de participar, acolher a todos, para que fique bacana, para que fique produtivo o processo de desenvolvimento da técnica. Tá bem? Bom, aqui nesse ponto eu peço que vocês prestem atenção nas definições das fases. Nós estamos agora no nosso projeto na etapa de descoberta, ou seja, nós estudamos a cultura de maneira diversificada. Então, a cultura afro-brasileira, depois o papel da mulher, o papel do índio, o papel das minorias, do não preconceito, da comunicação não violenta. É esse o nosso cerne de descobrir. É claro que nós iniciaremos as fases de interpretação e ideação dentro de um cronograma que eu preparei para vocês, tá bem? Mas a descoberta, quando aquela empresa de peças de bicicleta chegou para a equipe do Tim Brown e disse que tinha um problema, eles partiram para essa descoberta. Todos pesquisaram e foram atrás de fontes que trouxessem informações válidas para que eles descobrissem sobre aquele assunto, que é o que nós estamos fazendo agora, tá bem? Depois que a gente tiver a coleta desses dados, como muitos de vocês já fizeram pesquisa e estão apresentando as suas pesquisas de maneira assíncrona para mim, então a sincronicidade é aquilo que a gente faz fora do horário de aula ao vivo e que vocês enviam para mim em tempos diferentes.
Então, eu recebi pesquisas a semana inteira, que nós veremos na próxima aula, inclusive, tá bem? Então, a equipe do Timbral também fez isso e nós estamos nesse caminho para estudar o nosso objeto de pesquisa. Depois, nós começamos a interpretar esses dados, ou seja, a significar, a conversar sobre isso, entender por que que a gente está fazendo isso, mas, sobretudo, qual é o conteúdo? Ou seja, o que esses artistas podem contribuir para a nossa intenção de mostrar que a diversidade é muito interessante, porque enriquece a nossa cultura. É nesse sentido, tá bem? Bom, então a apresentação do problema, nós temos um problema, assim como eles tinham um problema de vender as peças de bicicleta, né? Nós temos um que nós conversamos em sala de aula, que é como podemos colaborar para a divulgação, apreciação e incentivo da arte que valorize o contexto da diversidade. Não é isso que nós começamos a conversar? E aí, a partir daí, nós teremos várias ideias depois dos nossos estudos sobre o assunto. Então, nós estamos levantando situações, né, para ter ideias, para apresentar soluções, e aí a gente construir algo que tenha feedback e que trabalhe nesse processo de finalização de um produto que valore a arte no contexto da diversidade. É exatamente isso. Então, essa metodologia possibilita que vocês, estudantes, criem algo próprio, né? É diferente de um conteúdo pronto. A gente não vai, nós não iremos apenas ler um conteúdo no material didático e ter aquilo como verdade absoluta. Nós vamos criar algo, construir algo juntos. E isso nos servirá para o desenvolvimento de múltiplas habilidades, claro, para apreciação da arte, porque é a proposta, né? O letramento nesse contexto de arte, mas, sobretudo, para criar colaborativamente. Né? A gente vai despertar essas habilidades e desenvolver esses potenciais de criar em grupo e a gente vai levar isso para a vida, provavelmente, tá bem? E aí exige o quê? Boa comunicação, uma comunicação não agressiva, o respeito a todos, a resiliência. Nem sempre as ideias da gente são as ideias que prevalecem, e a gente tem que lidar com esse tempo, né? O coletivo decide, a maioria decide. A colaboração, então eu vou contribuir com a pesquisa do meu colega, o meu colega vai contribuir com a minha pesquisa, com a minha ideia de solução. Depois que a ideia for aprovada, todo mundo vai contribuir para construir em cima daquela ideia. A responsabilidade, porque se eu não participo, alguém faz demais. E eu acabo ficando excluído. Então eu tenho responsabilidade de data, de horário, de prazo. Se alguém pesquisa e eu não pesquiso, então foi minha responsabilidade deixar a pesquisa menos rica, né? Menos encorpada. Acho que se eu tivesse pesquisado também, eu contribuiria com o grupo. A empatia é acolher a todos, né? Todos nós devemos ser respeitados. Olha, nós estamos numa disciplina que fala da valoração da diversidade. Então eu tenho certeza que os senhores e senhoras, que são estudantes que sempre mostram trabalhos incríveis, saberão lidar com o respeito e não cometerão atitudes que desmoralizem ou agridam um colega ou que trabalhem no âmbito de uma linguagem de preconceito, né? Tanto de étnico-racial como social. É justamente isso que a gente está tratando nessa disciplina, tá? A valoração da diversidade, o respeito a todos, em todos os momentos. Mesmo a brincadeira que parece ser inofensiva, ela é ofensiva. Ela não deveria estar lá. Sobretudo numa disciplina como essa, tá bem? Então é por aí que a gente começa, se policiando. Bom, e aí nós temos um cronograma, assim como fez a equipe do Timbral, né? Quando eles começaram a entender o mundo das bicicletas e eles descobriram o quê? Qual foi a informação principal que a gente tratou em aula? Eles descobriram que as bicicletas ficaram caras demais, que virou um produto elitizado à época da pesquisa. E que, para além, os equipamentos de segurança, de desempenho, também eram muito caros. E por isso, a grande parte da população não comprava mais bicicleta.
Então, eles tinham um prazo para cumprir essas etapas, até porque a fábrica precisava de ajuda imediatamente. O nosso cronograma está dividido de maneira trimestral, tá bem? Só que os meses se sobrepõem. Então vocês percebam que nós começamos a descoberta em janeiro e vamos com ela até março. A descoberta e a interpretação. Só que em fevereiro, agora, já na próxima semana, março e abril, a gente também começa com a ideação, ou seja, estamos estudando, então valorar a arte afro-brasileira, a arte que representa a mulher, o índio, as minorias. O que a gente pode fazer? Então nós faremos isso com softwares para trabalhar de maneira síncrona e assíncrona, ou seja, presencial, né, ou ao vivo, quem tiver em casa, híbrida, usando tecnologia digital, tanto no síncrono quanto no assíncrono, tanto no momento em que estamos todos reunidos, como no momento que vocês estão estudando em casa, tá bem? E aí, em março, a gente já começa com a experimentação. Nós já temos a ideia do que faremos e começamos a experimentar, a fazer uma pequena divulgação, trocar entre a gente, seja um blog, seja um site, seja uma exposição física, seja uma campanha em rede social, aquilo que a gente decidir que nós construiremos juntos, tá bem? E a partir de abril, a gente já começa com a evolução, porque a gente vai pedir opinião de outros membros da escola, vocês, os seus familiares, os colegas, e aí com o feedback dessas pessoas, a gente já vê se aquele protótipo, a nossa primeira criação, ele está atendendo às nossas expectativas, ou se com o feedback, com a contribuição desses avaliadores, a gente pode melhorar e fornecer um produto, né? Algo que contribua mais para o nosso fim, que é valorar a arte elaborada na diversidade, tá bem? Bom, a descoberta e interpretação. Eu deixei aqui um QR Code para vocês acessarem o Flipgrid, tá bem? Vocês podem acessar o Flipgrid e lá tem um pedido de apresentação. Porque se a gente vai trabalhar com empatia, é importante que vocês se apresentem, para que eu conheça vocês, para que os colegas dos outros anos conheçam vocês também. Então, nós vamos nos apresentar, deixar uma mensagem de acolhimento e a expectativa que a gente tem com essa disciplina. Tá bom? Bom, para além disso, o que a gente vai fazer com esse discurso de expectativa? Nós vamos colocar esse discurso e as pesquisas que vocês estão realizando no DSC Soft. O que faz o DSC? Ele analisa o discurso do sujeito coletivo. Então, o que nós achamos sobre a cultura da diversidade? Por exemplo, é uma questão aberta. Então, eu respondo, vocês respondem, os outros colegas das outras salas respondem também. E nós vamos colocar essas respostas dentro desse software e o software vai extrair uma resposta que represente o coletivo. Então, o que nós agora, grupo, achamos sobre a diversidade cultural. Então, é bacana porque a gente começa a aprender a fazer pesquisa com mais qualidade, refinando o nosso texto, né? Passando por metodologias de pesquisa que nos servirão para a vida toda e que fazem a gente aprender, sobretudo, a prática da empatia num contexto democrático, né? São vozes, somos nós falando e não um só. É essa a diferença. E o acompanhamento pelo que é mágico, tá bem? O livro didático é importante que vocês leiam o texto e respondam as perguntas. Depois eu utilizarei isso com o plural, mas o nosso centro aqui, né, a nossa maior fonte de informação de troca é pesquisa e debate. Nós pesquisaremos e depois discutiremos sobre os resultados dessa pesquisa em sala de aula, tá bom? Essa é a fase de descoberta e interpretação. Depois vem a ideação. E aí a gente pode usar muito software, não só o Trello como eu coloquei aqui. Eu coloquei o Trello como um exemplo. O que o Trello faz? Ele organiza as nossas ideias, o registro. Então, o que o professor disse, o que vocês disseram, o que todo mundo trouxe de colaboração. Mas nós temos que organizar essas ideias para
ofertar uma ideia de produto. E aí colocar esse produto em ação, começar a construir esse produto, né? É um caminho coletivo. Ah, professor, nós decidimos que será um site, vamos fazer o site. Nós decidimos que será um Padlet, faremos o Padlet. Nós faremos uma campanha com camisetas, com cartazes. Assim faremos uma exposição para deixar ali, como a gente falou no Drive, né? Para que todo mundo possa passar de carro e ver. Nós vamos pedir autorização para a gestão da escola e ver como poderíamos, né? Como organizaremos essa situação. Mas aí sim a gente vai usar o Trello, porque posta essa ideia, aprovada essa ideia pelo grupo, é hora de a gente começar a construir. E aí a gente vai experimentar, lembra? Dialogando com pares, mostrando esses testes para outras pessoas, me desculpem, para a gente poder retomar. Retomar depois de quê? Depois que a gente tiver a avaliação de como foi a utilização, né? Desse site, desse blog, desse Padlet, ou desse conjunto de cartazes, ou da exposição feita em Drive para que as pessoas possam passar e ver quando chegam de carro, para deixar as crianças, para buscar os alunos, enfim, a gente vai testar, colher as informações desse público para poder retomar. E aí a gente tem a chance de evoluir. E foi exatamente o que fez a equipe do Timbral. Eles tiveram uma ideia. Qual foi a ideia que eles tiveram? Ah, se nós conseguirmos popularizar novamente a bicicleta, a gente pode baratear o custo de produção e fazer com que muitas pessoas voltem a andar de bicicleta. Foi exatamente isso que eles pensaram. E como é que eles conseguiram fazer isso? Então, eles montaram uma campanha de marketing valorando a bicicleta para a saúde, né? Então, é uma atividade que cuida uma educação para a saúde, porque eu pratico exercício físico, a saúde mental, porque é um passeio interessante, o convívio com a família, porque a bicicleta. E ela pode ser um meio de transporte não poluente. Aliás, ela pode não, ela é. Né? Então, muitas pessoas aderiram à ideia de trabalhar de bicicleta e poluir menos o meio ambiente, tá bem? E aí eles conseguiram parceria com uma fábrica de bicicletas, onde essas peças produzidas por essa empresa que precisava de ajuda serviam para essa bicicleta que tinha um custo final para o consumidor muito mais acessível, junto com a campanha de marketing de valoração da bicicleta como um bom investimento, né, pessoal e social e sobretudo para a saúde física, passou a vender muita bicicleta e todos foram beneficiados com isso. Essa foi a evolução do projeto deles, tá bem? O nosso projeto, o que a gente quer? Se a gente fosse prever alguma coisa, é que as pessoas passem a valorar a diversidade na arte e que se desprendam, né, que cedam um pouquinho de tempo para apreciar essas obras, para valorar esses artistas, para conhecer a história da nossa cultura e que isso sirva então como ponte para unir pessoas. Né? Juntos somos melhores e produzimos uma cultura muito mais rica, muito mais sustentada, né? Com muitas ideias e com muitos atores, e todo mundo pode participar. Essa é a ideia, tá bem? Bom, o que eu trouxe para vocês aqui em relação à bibliografia? Todos os materiais que nós estudarmos ao espaço da bibliografia. É muito importante que vocês prestem atenção e comecem a se habituar a valorar, a valorizar a bibliografia, porque a gente, quando fala de algo, a gente tem que mostrar epistemologicamente, ou seja, cientificamente, de onde saiu essa informação. Isso é um conhecimento pautado em ciência, e é o que a gente faz na escola, tá bem? Claro, a gente vai usar senso comum, eu acho, eu penso o tempo inteiro, mas a ciência é o que é o capital cultural que nós viemos buscar na escola. Por isso que ela é tão importante, tá bem? Então aqui nós temos a professora Beth Almeida com Alexandre Ocada apresentando o dossiê, né, de pesquisa e inovação responsável, ou seja, é a pesquisa para mudar, para inovar, para construir artefatos novos, mas que tenha a responsabilidade
de trazer a educação acolhedora, colaborativa, que sirva para todos, é nesse sentido. O Tim Brown, com o próprio livro dele, a metodologia, né, ágil do design thinking, então a metodologia, o passo a passo, como nós vimos agora, é isso que ele trata nesse livro, tá bem? A Eliane Bruno, com o fundamento para um trabalho colaborativo. Nós conversamos isso em sala, os trabalhos, por exemplo, se eu for desenvolver um game, quantas pessoas não são envolvidas no desenvolvimento do game? Então eu preciso aprender a trabalhar em grupo, porque se tornou complexo demais os afazeres, né? Nós precisamos fazer junto com outras pessoas. O Educa Digital com Design Thinking para educadores. Acho interessante que vocês vejam o design thinking no contexto da escola, que é o ambiente que nós estamos, tá bem? Martins Filho, né? A Gerges e o Fialho falando sobre o design thinking e a cognição para o século XXI. Ou seja, a gente está falando de metodologia de construção que envolve tecnologia digital, que envolve ubiquidade, eu pesquiso em todos os lugares, mas que envolve, sobretudo, o fazer, né? O do it with others, o fazer com os outros para que a gente possa construir produtos e serviços cada vez que atendam melhor e bem ao bem comum, ou seja, que seja bom para todo mundo. É este o contexto, é essa a busca, tá bem? E aí, por fim, mais um artigo falando de empreendimento. Quando a gente fala de construir algo, não exatamente abrir uma empresa. Um empreendimento pode ser uma ação social, pode ser um e-book, pode ser o que nós faríamos um empreendimento, que é construir algo para divulgar a arte, para colaborar com os artistas que trabalham no contexto da arte afro-brasileira, a mulher na arte, o papel do índio, das minorias. É esse o nosso intuito de construção, de empreendimento, tá bem? Bom, nós conversamos mais sobre isso em aula, mas eu fiz questão de gravar esse vídeo para que vocês possam acessá-los de maneira assíncrona quando vocês quiserem, para que vocês relembrem o passo a passo da metodologia. O que eu disponibilizarei para além? Essa apresentação, para que vocês tenham acesso à bibliografia e também ao cronograma, às fases, para que a gente possa se orientar melhor. E eu vou deixar esse material disponível no Que Mágico, tá bem? Bom, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.